Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, dedicado a falar sobre temas relacionados à sensibilidade do ser. Vamos lá? Nós vamos trazendo algumas informações que julgamos que possam ser úteis, né? Para que a gente aproveite no desenvolvimento da nossa percepção interior. Vamos olhar lá para dentro da gente e ver o que a gente pode ajudar no nosso próprio desenvolvimento. Ninguém se desenvolve por você, tá? Você já sabe disso, né? Então, avançando no tema que a gente iniciou na aula anterior, que é a descoberta, a percepção, um olhar sobre a dimensão espiritual do ser, né? E esse olhar é preparo para a gente chegar a um degrau maior, a um universo maior, a um salto quântico na mente, né? Nós vamos pincelar hoje um pouco sobre a iluminação. Aí você certamente já ouviu falar do processo de iluminação. Fulano é iluminado, né? Não estou falando da Enel, não, tá? Da iluminação pública, né? Então, no nosso último encontro, a gente estava vendo as explicações que era possível acompanhar o raciocínio de Krishnamurti, ou do Jung, ou do Kardec, onde se fala sobre o falso e o verdadeiro eu, sobre a nossa relação com o nosso espírito, aquela essência que mora lá dentro, né? De um modo geral, cada um falou da descoberta da alma do seu jeito, né? E a descoberta da alma primeiro eu tenho que descobrir que essa alma existe, para depois eu trabalhar com ela. E ao trabalhar com essa alma, eu vou conhecendo essa dinâmica, que é a dinâmica da iluminação. Lá atrás, quando a gente estava estudando o Krishnamurti, né, ele dizia assim: tá na tela, depois se você gostar da imagem, você procura lá, né? Eu afirmo que a verdade é uma terra sem caminho. O que esse negócio de verdade é uma terra sem caminho? Não tem uma rota para você descobrir a essência. Cada um vai descobrir pelo seu próprio meio, né? De forma individual. O homem não pode atingi-la por intermédio de nenhuma organização, de nenhum credo. Tem que encontrá-la, tem que encontrar esse caminho da alma, esse caminho do ser, né? Tem que encontrá-la através do espelho do relacionamento, através da compreensão dos conteúdos da própria mente, através da observação. Isso quer dizer que eu tenho que observar, eu tenho que olhar o meu próprio processo mental. Eu tenho que ver como é que funciona isso aqui, porque é através do meu psiquismo que eu vou chegar a uma outra condição, a uma outra dimensão. Então eu tenho que conhecer um pouco isso, né? A alma, conhecer essa dimensão espiritual do ser. O Krishnamurti, ele foi um filósofo, ele foi um escritor indiano e ele escreve sobre temas como revolução psicológica, meditação, conhecimento, liberdade, né? A natureza da mente. Então, para quem gosta disso, tem alguns livros aí em português, eu trouxe alguma coisa. Eu sempre trago um livro porque eu acredito, eu tenho certeza que você vai ler. Quando acaba a aula, você vai ler o livro, não é? Para você saber mais. Porque quando eu acabo um curso, se não deu tempo de eu ler durante o curso, eu compro o livro. Mas já acabou o curso, Aparecida, não faz mal, acabou o curso, mas eu não li o livro que o professor indicou e eu tenho certeza que você faz a mesma coisa. Então, você olha lá, leia, liberte-se do passado, tem Aos Pés do Mestre, tem A Mente Imensurável, para quem gosta de literatura indiana, né? Eu gosto, e não só dessa, como de outras também, mas eu vou trazendo e eu tenho certeza que você vai ler. Então,
Então, a gente está falando que é uma relação entre a nossa mente e o nosso processo de iluminação, a descoberta de uma coisa maior, né? E o que se entende por iluminação? Eu acho que é um evento sobrenatural. No começo eu achava também que iluminação era uma coisa só para o Buda, para Jesus, para São Francisco de Assis. Nós, simples mortais, não, né? E aí eu comecei a estudar, porque o responsável pelo meu conhecimento sou eu mesma, né? Então eu comecei a estudar, a ler, e eu fui descobrindo vários conceitos. E tem um conceito bem simples, que a iluminação é um estado natural. Um dia você chega naturalmente à iluminação, né? E o que era isso? É você se sentir uno com a consciência cósmica, com a consciência pura. Você lembra daquela frase, eu e o Pai somos um? Então, você vai juntando e vai entendendo, vai ampliando o seu pacote de entendimento. Então, a iluminação é um processo natural. Você se sente uno, então eu faço parte do todo. No hermetismo, todo, escrito com letra maiúscula, né? Quer dizer Deus, quer dizer universo, quer dizer esse departamento que eu estou falando, né? Como a célula pertence ao corpo, nós pertencemos à unidade universal. Nossa, então nós somos células de tudo isso daqui? Nós somos. E você vai, se é um estado natural, eu estar relacionada com tudo, no começo a gente acha isso muito estranho, porque a pele vem até aqui, a minha pele é o meu limite físico, é o limite da dimensão física, mas você não tem só a dimensão física. E o inconsciente e a mente coletiva, nós vamos andando, vamos indo para lá, né? Então, se é um estado natural, este estar em contato com o todo, é da natureza, então a iluminação. Então, é natural que você se sinta, não faz mal que você chame de consciência cósmica, de consciência divina, de consciência suprema, de consciência pura, não tem importância o nome que você dá, vai ser importante aquele estado, esse sentir-se. Então, se a iluminação é um estado natural e sentir-se em unidade com o todo, né? Em outros estudos, eles chamam isso de estado búdico. Aparecido é a mesma coisa? É semelhante, porque cada cultura tem o seu jeito de ver. Tem outros que vão falar que é semelhante à inteligência infinita, eu e o Pai somos um, eu e o todo, nós estamos integrados no universo, né? Outros chamam de divindade, de sagrado. Gente, é a unidade que eu tenho e não importa o nome que cada cultura dê. Cada um tem um jeito de explicar e a história nem é explicar, a história é sentir, né? Então, uma pessoa iluminada é a pessoa que se sente, de sentir, do verbo sentir, né? Se sente integrada, se sente em unidade, se sente ligada com o todo. Não tem gente que fala assim, eu vou na praia, é tão bom sentir aquilo. O que é sentir aquilo? É perceber essa integração que existe, né? E isso é um estado natural. Então, isso significa que se nós não somos iluminados, nós não vivemos um estado natural que está lá no pacote do ser. Aparecida, mas se ligar à consciência universal, à consciência cósmica, a Deus. Deus é uma coisa assim, infinita, imensurável, é invisível, é maior que nós. E como é que é isso? Embora ele seja mesmo, né? Isso são atributos que nós damos à divindade. Embora seja tudo isso e seja imensurável, também está em
nós. Isso é a onipresença. A nossa aula já passou o tempo? Ah, bom, eu pensei que já tivesse que encerrar, não cheguei na metade ainda. Então, o meu amigo espiritual, ele costuma repetir aquela frase que nós estamos mergulhados na mente de Deus, como os peixinhos estão mergulhados no oceano, né? Ah, Aparecida, mas olha, tem gente que nem acredita em Deus, eu mesmo nem sei se acredito. E eu vou responder a célebre frase que a crença é livre. Então, não estou aqui para obrigar ninguém a acreditar em nada, eu estou explicando a minha forma de ver, né? E há ideias que, para serem percebidas, precisamos ter um certo nível de sensibilidade. É assim que acontece, gente. Não estou brigando, não estou menosprezando nada, mas é assim. Você vê, ninguém vai explicar para um bebê mecânica quântica. Você acha que o bebê entende? O bebê não entende. Então, tem gente que também ainda não conseguiu atingir o entendimento, a percepção de consciência cósmica, de consciência divina. Não tem paciência, deixa lá. O dia que tiver, aí volta, vai ficar gravado assim, não só no YouTube, mas nas esferas da vida, né, nos YouTube dos espaços. Um dia a pessoa vai encontrar, sabe, o meigo Rabi da Galileia pregando lá, porque deve ter ficado gravado dele também, não é? Então, Deus, o todo, o sagrado, cada um denomina do jeito que sabe, do jeito que é mais confortável. Eu estou falando do ser que está por trás do nome, você está entendendo, né? Eu estou falando da sua conexão com o Criador. E essa conexão é um processo natural com essa fonte da vida. Para nós, você só existe porque você tem acesso à fonte da vida, quer você creia ou não. Lá atrás, na história sagrada, desde pequeno eu gosto desses temas e na minha escola a gente estudava história sagrada, porque eu estava lá no colégio em São José e lá a gente estudava história sagrada assim, 500 anos lá atrás, não é? E lá na história sagrada aparecia um Jesus, assim, tinha uma figurinha de um Jesus que falava assim: buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. E eu era bem pequena quando eu comecei a escutar essa história de buscar o reino do céu, né? Buscar o reino do céu. E eu fazia uma conexão com... Eu não sabia exatamente o sentido, a profundidade daquilo, mas eu sentia uma atração pelo tema, eu sentia essa conexão. Então, buscar isso foi sempre assim a minha meta. Isso é assim, faz parte do meu cotidiano, igual levantar, tomar banho, né? Até onde eu entendo, é a nossa identificação com a mente que nos impede de avançar. Tudo com o que eu me identifico me conduz, e tudo com o que eu me desidentifico eu posso olhar com mais clareza. Então a gente vai fazendo algumas descobertas. O bebê, quando nasce, né, aquela fofura, primeiro tem sensação. A primeira coisa que o bebê registra é a sensação: frio, calor, fome, tô molhado, tô úmido, né? E sensação é corpo. Depois o bebê vai crescendo, ele começa a se perceber a si mesmo como uma pessoa independente, ele começa a ter a noção do próprio ego, e isso ele tem na infância, né? No decorrer da infância ele vai crescendo, quando ele diz eu, e se referindo a ele mesmo. No começo, se ele chama José, ele fala assim: José quer isso, José quer aquilo. Depois, um dia, ele troca isso e ele diz eu, e ele se coloca nesse pronome. Esse dia ele descobriu o ego. Ele não tem essa precisão de informação, mas esse dia ele descobriu o ego, né? E aí, quando ele descobre esse psiquismo e ele se comunica, que ele quer uma coisa, ele manipula pai e mãe, você sabe que bebê é terrível, né? Aí ele chora porque ele quer vir no colo, sempre tem lá alguém que vai dar um colo para ele. Toda vez que eu vejo meu neto assim, buzinadinho, eu vou lá pegar, alisar, não é? Sempre tem um lá para alisar. Então,
Então, a criança vai notando, ela vai vendo a emoção dela, a manipulação no meio. Isto quer dizer que a criança, ela está tendo, nesta fase da infância mesmo, ela está desenvolvendo lá dentro a mente, ela desenvolveu o intelecto. Então, esse bebê, ele passa pelo próprio processo evolutivo e ele não sabe muito disso, mas isso é a natureza que dá para ele. Então, a natureza nos dá esta possibilidade de desenvolvimento, quer saibamos ou não. E o surgimento desses atributos é natural e pronto, acontece. E lá, a nossa mente, depois, ela vai se manifestando e a criança consegue perceber que ela está ali todo o tempo presente, olhando, percebendo as coisas, né? Ela está pensando em alguma coisa, todo o tempo a gente está lá, desde a infância até agora, percebendo coisas e fazendo um ruído mental. Você não para de pensar o tempo todo. E esse pensamento, às vezes você está pensando em coisas aqui, às vezes você está pensando em coisas distantes, e você distrai disso aqui e vai lá longe. E esse ir lá longe te tira a atenção deste momento. Então, esse ir lá longe é um ruído mental que está atrapalhando a sua concentração. Agora, descobrir, perceber esses mecanismos é importante. Você vai vendo pedacinhos da sua mente. Então, você lembra lá daquele quadro que eu trago toda a aula, né? Que tem o corpo físico, o corpo etérico. Então, a gente, com a consciência só do corpo, a gente só vê o corpo, que é o bebê quando nasce, começou ali. Depois ele descobre que ele tem uma vitalidade, ele tem dor, não tem dor, ele está saudável, não está saudável. Se ele tem dor, ele não sabe nada de vitalidade, mas ele vai lá e chora para a mãe dele que o ouvido está doendo, e a mãe dele corre para recompor aquele campo de vitalidade, de saúde, não é? Depois, ali, essa consciência, ela vai até o campo da emoção, depois ela vai até o campo mental, que é ali onde o cara está pensando, que tem os ruídos mentais, e ela para ali, ela se identifica com isso, ela se identificou com cada uma dessas partes, e agora ela está identificada com esse campo mental, com esse pensamento, e quando ela se identifica com isso, ela não ultrapassa, não vai para o próximo item, que é o self, que é a alma. O Jung dizia que o self é o representante da divindade em mim, é como se fosse um embaixador de Deus aqui, sabe? Eu vou lá, converso com o embaixador, tá tudo resolvido, não é? Então, a pessoa não percebe que ela tem esta fração do divino em si, porque ela chegou só até a mente. Ela precisa transpor a mente, porque a mente, nesse momento, você já ouviu a frase que a mente mente, certamente, né? Então, a mente corta o nosso vínculo, quando nós estamos identificados com a mente, ela corta o nosso vínculo com a fonte da vida, ela corta o nosso vínculo com a consciência maior. A fonte permanece lá onde está, nós é que não fazemos, nós é que não concretizamos o nosso vínculo com a fonte, o nosso vínculo consciente, porque o vínculo inconsciente nunca foi perdido, né? Como é que acontece essa desconexão? Como é que acontece eu não perceber este próximo degrau? Geralmente acontece na infância. Vocês imaginem que eu tinha uma professora de filosofia. Isso para mim é muito significativo. A professora de filosofia dizia assim: não vou ensinar essa história de religião de Deus para meu filho. Depois que ele crescer, ele vê que religião ele quer seguir. Eu achava isso meio que um absurdo, mas eu não tenho nada a ver com isso. Com meus filhos, eu ensinei desde a hora que eles nasceram, que tinha o anjinho, que tinha o pai do céu, toda essa coisa arada. Mas cada um tem o seu nível de sensibilidade. E ela nunca ensinou a história nem que fosse com historinhas, né? Nem que fosse com metáforas, com simbolismos, ela nunca ensinou esta dimensão do sagrado para o filho. Anos mais tarde, encontrei a mesma professora que tinha mudado o discurso.
Ela falou: eu nunca ensinei, ele nunca aprendeu e agora ele não quer aprender. Então, aquilo que eu tinha como liberdade, se eu pudesse voltar atrás, eu ensinaria hoje. Que bom que ela percebeu, não é? E a gente sempre tem uma oportunidade de perceber. E você não precisa mais de filosofia nenhuma para perceber. Você vai lá dentro de você e sente, né? Se você crê nessa dimensão maior dentro de você. Na minha cabeça é assim: Deus é a vida, é a vida. Vida única e sempre presente. Não tem vida fora do divino. O divino simplesmente é o todo, é tudo, né? Então, e isso pode se manifestar de algumas formas. Nós vemos formas manifestas na natureza. A natureza manifesta-se nos animais, nas plantas, nas frutinhas, nos cachorrinhos, nos bichinhos. Tá, a manifestação. Essa é a parte manifesta. E tem a parte imanifesta, o vir a ser. O que ainda não chegou, o que ainda não se corporificou, mas que se corporificará. Então, é uma coisa muito grande para se pensar. É uma coisa do sentir. Você precisa ter uma sensibilidade. E quando você compreende, quando você sente isso, quando você sente, você compreendeu, olha, eu sinto que tem uma força maior que mantém a vida. Quando você sente isso, você ganhou anos-luz no seu desenvolvimento. É o voo do réptil para a ave, sabe? É o descortinar, é o salto quântico, porque você vai ganhar, porque você vai para frente de tudo que já existe. Você está se aproximando de fato desta fonte. Isto é a grande chave da iluminação. É você perceber. Você já deve ter visto uma pessoa que estava viva lá na sua frente e um dia ela faleceu. A primeira pessoa que eu vi assim foi a vovó, né? Ela andava lá pelo meio da casa e ela estava deitada e ela adoeceu, ela não estava bem, mas ela estava lá. E de repente, 10 minutos, eu estava lá, olhei, entrei no quarto, vi, 10 minutos depois entrei e não estava mais. A vovó, o corpo estava lá, mas a vovó não estava mais, ela tinha ido embora, não falava mais, não olhava, não respondia, né? Então, aquela vida que estava ali se aquietou. Então, tudo que a gente vê aqui, tudo que é passageiro não é o perene. E para onde foi aquela consciência que é perene? Essa consciência foi lá, o corpo estava ali, mas agora não está mais. Essa consciência foi para um outro estado, uma outra dimensão. E como é que a gente chama isso? Isso a gente chama de morte. Mas e aquela consciência do ser vivo? Aquilo que a gente chamava para a vida, aonde foi? Não está mais ali. E agora? Tá, então agora está para além do corpo, não está no corpo, mas está fora do corpo. E nós que estamos vivos, que a nossa consciência está aqui e a gente está falando e nós estamos no corpo e essa outra dimensão também a gente atinge ou não atinge? Também a gente atinge, nós que estamos aqui, também atingimos isso agora para além do corpo, porque o nosso corpo está sujeito à vida e está sujeito à morte. Nós nascemos e nós morreremos, nós partiremos, mas existe alguma coisa em você que nunca morre, isto é a consciência, é pura energia, é vida. Há dimensões onde a vida acontece e a gente vai para uma outra dimensão. Então isso leva a um outro ponto, a dimensão física e a dimensão extrafísica. Tem o eu que você vê, o corpo, tô vendo ali o corpo da pessoa. Esse corpo, imagina uma mulher bonita, então tem o corpo que você vê e esse corpo abriga uma consciência, essa pessoa tem um nome, tem uma profissão, tem um status social, faz alguma coisa, mora num lugar, tem um sopro de vida lá dentro, tem uma energia lá dentro, as pessoas vai, fala, faz alguma coisa acontecer, essa pessoa tem uma alma e ela conhece parte desse universo, essa parte que é
a pessoa conhece do universo é a consciência dela que abrigou, que percebe. Tem pessoas que percebem bastante, tem pessoa que percebe menos, mas cada um tem a sua consciência. E esta consciência, quando a pessoa se for daqui, a pessoa vai junto. Por exemplo, que tenho um nome, eu sou Aparecida, eu sou professora, tenho um estado civil e toda esta coisa arada. E como é que você explica a viagem da consciência? Lembra daquela história do bebê? Ela continua lá. O bebê veio para cá e aí foi a sensação, e a pessoa carrega a sensação desde o dia que nasceu até agora. E a vitalidade, a saúde que o bebê tinha atravessou toda a infância e vem até a vida adulta. E a emoção ele veio desenvolvendo desde lá até aqui. E o intelecto também foi para a escola, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, foi para a universidade. Nossa, desenvolveu lá, aprendeu, né? E o salto quântico? Era lá na universidade? Não era. É o encontro com a fonte da vida. A consciência, ela é feita de sensação, ela é feita de pensamento, ela é feita de emoção, ela é feita de intuição. A consciência tem muitos braços, não é? Visíveis e invisíveis. E então, a gente está acionando essa intuição, essa sensação, para que a gente consiga o salto quântico. Segurar na mão de Deus é o salto quântico, perceber a fonte da vida em si, perceber a sua alma em você agora, neste momento. Um sentir que só você pode fazer, ninguém faz isso por você. Sentir a alma. A alma vem de ânima, do latim, que é sopro, o sopro de vida, né? O ar da vida, o sopro vital. Na história dos deuses, eles criavam um ser, depois eles sopravam na pessoa, um sopro divino, e inflava a vida na pessoa. Qualquer dia a gente conta histórias mitológicas aqui, são lindas. Por enquanto, nós vamos nos despedir, porque o nosso horário já bateu, mas você sabe que aqui na nossa escolinha você precisa ler, estudar, participar, você precisa comentar, você precisa desenvolver-se com o seu próprio esforço. Esforço é força da essência, tá? Com a sua própria participação no seu processo. Ninguém vai crescer por você. Não se esqueça de fazer a sua lição de casa, de pesquisar. E se você gosta do tema, continuamos no nosso próximo encontro. Fica com um abraço grande.